Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez nós estamos com o nosso podcast da Faculdade de TH, hoje recebendo a professora Luciele Vinhal. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A professora é graduada em fisioterapia, especialista em UTI, urgência e emergência, formação fisioterapia cardiorrespiratória adulta e pediátrica e mestre em ciências e tecnologia. Além disso, também é diretora da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória e UTI. Professora, seja bem-vinda novamente, é um prazer tê-la aqui com a gente. Nós vamos fazer algumas perguntinhas, é um bate-bola, algo bem descontraído. E aí nós vamos trocando uma ideia aqui para o público entender esse profissional da fisioterapia, né? Então, nossa primeira pergunta é: qual é a importância do fisioterapeuta nos setores de UTI, urgência e emergência? Olá pessoal, é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Eu ministro algumas disciplinas aqui na instituição e falar de fisioterapia em UTI, urgência e emergência, para mim é de extrema gratificação, né? Pelo fato de a gente ter assim um reconhecimento muito grande nesses últimos anos, né? Mas o que detalhar de importância, né? O fisioterapeuta nesse âmbito, ele é muito importante porque ele vai auxiliar a equipe em tomadas de decisões até para a gente determinar o desfecho ideal para aquele doente. Então, muitas vezes, né, alguns desfechos, como por exemplo, a necessidade de introdução da ventilação mecânica de forma não ideal naquele momento, o fisioterapeuta consegue prevenir, né, através de uma avaliação minuciosa, instalar, por exemplo, uma ventilação não invasiva. Então, o fisioterapeuta, ele tem fundamental importância, né, nesse âmbito de UTI, urgência e emergência. A gente percebeu que são as profissões, vamos dizer assim, da saúde, que eram consideradas secundárias, né? Elas estão vindo agora assim, com a força total e uma valorização extremamente importante numa equipe multiprofissional, né, professora? Com certeza. Então, assim, cada um agora tá sendo, principalmente o mercado, tá tendo uma visão totalmente diferente desses profissionais, né? Professora, por que escolheu também atuar na docência? Eu acho que a docência, ela vem contribuir aí com a evidência científica, né? Eu acho que, assim, todo profissional que é bem destacado no mercado é porque ele busca vamos dizer assim, a capacitação científica, né? Então, assim, na minha vida, por exemplo, a docência veio justamente por uma iniciação científica. Então, a partir daí eu vi o tanto que é importante a gente contribuir nesse cenário. Agora, não quer dizer que o docente ele tem que ser voltado somente para a pesquisa, mas também você ter o prazer de estar o quê? Colaborando, né, com o ensino, a pesquisa e ajudando esses profissionais a se capacitarem, né? Professora, a realidade dos setores de UTI, urgência e emergência, da rede privada é diferente dos setores da rede pública? Infelizmente, né? A gente não gostaria de destacar dessa forma, né? Fazer esse diferencial, porque a saúde pública, existe uma legislação e é muito rica e linda no papel, mas até chegar ali no funcionamento a gente depara com essas limitações. E eu vejo dois pontos que trazem essa diferenciação. O primeiro é justamente a capacitação dos colaboradores, né? Então, infelizmente, não tem aquele investimento de educação continuada nesse âmbito, né, do profissional, e a infraestrutura, que ainda ela é bastante falha. E todo profissional, ele precisa, principalmente em unidades de urgência e emergência, de um mínimo de recurso suficiente para conseguir executar ali as suas condutas, o seu planejamento de forma adequada, né? A gente sabe que às vezes assim, a má gestão pública afeta diretamente todas as áreas aí, saúde, educação, né? A gente sabe que o gestor ele precisa ter uma responsabilidade fiscal muito grande, uma responsabilidade com o ser humano, para tentar investir mais recursos nessas áreas, né? Professora, a pandemia, ela veio, né? A gente pegou todo mundo de surpresa, foi algo que ainda está acontecendo, e a Covid-19, ela trouxe sequelas, né?
o que o profissional de fisioterapeuta tem feito para contribuir para deixar o paciente, vamos dizer assim, num pós-Covid, de uma forma mais amenizada, né? Qual é essa contribuição? Por que tem que fazer o tratamento? Como é que funciona isso, né? Explica pra gente, por favor. Bom, então assim, hoje em dia a gente tem visto assim, um reconhecimento muito maior, né? Vamos dizer assim, um destaque muito maior do fisioterapeuta pós-Covid, né? Vamos dizer assim, antes pandemia, pós-pandemia do que antes da pandemia, né? Infelizmente. Mas a gente sabe que isso aí foi de grande importância para a valorização profissional. Mas assim, tudo o que se faz no pós-Covid, a gente já fazia em outras enfermidades, né? É que recebeu um destaque maior, teve uma demanda maior. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento, né? Então, a gente tem que pensar que o que mais traz de prejuízo, né, em relação à funcionalidade do doente, né? Por quê? Porque esse indivíduo, pelo estado crítico e grave, ele acaba ficando muito tempo acamado, restrito, e isso vai contribuindo para disfunções não só de caráter respiratório, mas músculo-esquelético, neurofuncional, né? Então, no ponto de vista funcionalidade, que é o indivíduo ter condições de realizar as suas condições laborativas, funcionais, atividades de vida diária, ficou comprometida. Então, a fisioterapia, ela inicia esse processo, assim que possível, no próprio âmbito de terapia intensiva, urgência e emergência, que é justamente a chamada mobilização precoce, né? Tentar manter aquilo que ainda está bom, né? Então, se o indivíduo tem condições de ficar sentado, tem condições de andar, a gente promover isso ali mesmo, né? Coisas simples, como, por exemplo, tomar um banho no banheiro da UTI. Por que não, né? Então, o fato dele se levantar, de ir ao banheiro, de fazer sua higiene pessoal. Isso quando ele tem condições, né? Muitas vezes ele estava grave, né? Esses pacientes muitas vezes ficavam mais de um mês ali entubado. Como recuperar isso? Então, quanto mais tempo ele ficava inativo, restrito ao leito, pior eram as consequências. E aí foi onde viu-se a necessidade de fazer essa reabilitação mais prolongada. Então, aí existem as etapas de treinamento, na fase crítica, na fase de enfermaria e fase ambulatorial e domiciliar, tentando, como objetivo geral, restaurar essa funcionalidade, que é devolver a vida laborativa e ocupacional desse indivíduo. Que bacana, é uma profissão que realmente ela vem para dar um suporte bem grande, né, para esse doente pós-Covid, né? Com certeza. Professora, aconteceu alguma coisa na sua carreira que te fez pensar em desistir? Infelizmente, né? Eu acho que assim, a não valorização e o reconhecimento profissional sempre é desmotivador, né? Então, assim, nesse âmbito hospitalar, ele nos traz, às vezes, assim, algumas divergências com outros profissionais. Pelo fato de, assim, não se cumprir aquilo que é, vamos dizer assim, de competência profissional, né? Então, eu ter que fazer, ser confundida com a competência de outro colega, né? Eu acho que quando a gente está numa equipe que ela é interdisciplinar, multidisciplinar, todo mundo pode contribuir, né? Mas a gente não pode confundir, né, o que é competência minha e o que é competência do colega. Então, essas questões, às vezes, nos desanimam um pouco, né? Então, deixa a gente chateado. Agora, o que mais realmente me chateia é o fato de achar que aquela determinada conduta de um profissional, ela fica como taxativa de que é só você que faz aquilo. Por exemplo, né? A aspiração de vias aéreas traqueais é uma conduta do profissional fisioterapeuta, mas ela faz parte, ela é complementar, eu posso ou não realizar. E acabou ficando uma coisa mais vulgar, né? Que todo paciente que precisa ser aspirado é o físio que tem que fazer. No entanto, da equipe chegar e ficar, físio tem que aspirar o paciente. Não, peraí, a aspiração, ela é complementar à minha conduta. Antes disso, eu vou andar, eu vou mobilizar a secreção, eu vou dar um suporte, e se tiver necessidade, a aspiração.
tá? Então, essas questões, elas ainda são muito, vamos dizer assim, dispersas, né? Que eu acho que a gente tem que ver. Popularizou, né? Isso. Popularizou uma regra que tem uma situação que tem todo um trabalho antes que precisa ser realizado, né? Então não é só ir lá aspirar, né? Isso E normalmente quem aspira é só o fisioterapeuta ou as outras áreas também tem, ou melhor, quem pode fazer as etapas é só o fisioterapeuta ou tem outras áreas da saúde que também tem capacitação para isso? Eu acho que varia um pouco de instituição, né? Eu já trabalhei em instituição onde era exclusiva a conduta do fisioterapeuta e do enfermeiro, né? Mas a equipe de enfermagem em si, quando capacitada, ela também é permitida a estar realizando. E o próprio médico, né? Que todo procedimento invasivo, ele tem a sua competência, ele também pode estar realizando. Então, não fica só restrito, né? Como eu falei, sem problema nenhum eu contribuir com aquele paciente em estar realizando a aspiração. Eu pergunto isso, professora, porque assim, a percepção e também eu já tive lógico, contatos com o conselho, que é o CREFITO, né? Com o CREFITO, e eu percebo que é um conselho bem atuante. Ele atua, ele traça todas essas regras, ele é muito bem respeitado, inclusive pelas instituições de ensino, que tem que estar tudo alinhado. Então, assim, eu perguntei porque às vezes pode ser algo que já vem como a função só do fisioterapeuta, né? E a gente percebe que não é tanto dos outros também, né? Verdade. Professora, ser um especialista em UTI com urgência e emergência é fundamental para o profissional de fisioterapia? Totalmente. Faz toda a diferença, né? Eu tive a oportunidade de ministrar uma aula sobre farmacologia e eu deixei muito clara a importância de ser especialista por vários motivos, né? E eu elenco algum deles. Primeiramente, capacitação, né? Estar sempre capacitado. Segundo, promover a evidência científica, né? O profissional especialista, ele tem condições e tem bagagem para promover evidência científica. Contribuir com a equipe nessa educação continuada, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa formação, eu consigo discutir com a equipe quais são as principais demandas e necessidades do serviço, né? E contribuir com o meu gestor. A partir do momento que o meu gestor estabelece, por exemplo, alguns protocolos, eu posso contribuir a partir dessa minha experiência acadêmica, né? Pois hoje eu sou um especialista nessa área, eu tive essa bagagem, a instituição de ensino me trouxe esse conteúdo. Então, contribuir faz toda a diferença e eu quero destacar a importância das instituições em estarem dando valor para quem é especialista. Hoje você percebe que quem contrata um especialista, ele acaba tendo um desfecho melhor, né, do que o não especialista, pelo fato de não ter toda essa bagagem, né? Então, a pandemia também nos trouxe essa preocupação. Devido à necessidade de profissionais no mercado, abriu-se, então, vagas no mercado de trabalho sem que esse profissional estivesse devidamente capacitado, né, para estar ali. Então, isso realmente nos preocupou porque abre também o leque, o norte, para a mão de obra não reconhecida, né, a mão de obra barata, que não é o ideal para a gente que busca tanto, né, esse enriquecimento curricular, acadêmico, que eu acho que faz toda a diferença. Realmente a pandemia ela veio acho que pegou todo mundo de surpresa e fez a qualidade, né? Isso. E o imediatismo fazer com que a qualidade ficasse inferior, né? Com certeza. Professora, uma dica de ouro para quem está entrando no mercado agora. Capacitação. Bacana. Capacitação, acima de tudo, né? Então, hoje, aqui estamos numa instituição reconhecida, uma instituição que realmente se preocupa com a formação, né, do profissional. Então, aqui a gente vê que a ementa, a grade curricular, ela é voltada nisso. E se capacitar em eventos, né, congressos, simpósios, na evidência científica, está sempre se capacitando. Para mim, essa é toda a diferença.
Professora, se pudesse recomeçar a sua trajetória profissional, faria algo diferente? Não, Nada. Bem, nada. Eu bem escolhi, realizada, que bom. Né? Graças a Deus a gente assim tá sempre na luta, né? Porque hoje em dia não é nada fácil, mas a gente tem que buscar fazer o que realmente gosta. E hoje realmente assim, o meu ramo ele é a docência, a assistência, ela ainda faz parte da minha vida, mas com menor intensidade, por eu ter esse prazer de estar compartilhando essa minha experiência profissional e essa minha busca, né, científica para quem está começando agora. Então eu tenho esse outro prazer, né, que é a docência. E assim, a gente sabe que quando a gente assume a docência, a gente nunca para de estudar, Nunca. né? E para quem gosta de estudar, sempre estar se atualizando, né, professora? Verdade. Professora, muito obrigado pela sua participação, tá? Espero contar com você aqui mais vezes, Com certeza. em mais disciplinas, em mais módulos. Um ótimo dia para você, tá? E pessoal, hoje nós estivemos aqui com a professora Luciele Vinhal. Professora Luciele é diretora da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória e UTI, mestre em Ciências e Tecnologia, tem formação em fisioterapia cardiorrespiratória adulta e pediátrica, especialista em UTI, urgência e emergência e também, lógico, né, graduação em fisioterapia e é a nossa professora aqui no ITH. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e até a próxima. Até a próxima, obrigada.